E aí, pessoal, tô de volta com mais um plantão astrológico BBB 26. Tô um pouquinho sumida, mas eis-me aqui. Hoje quero refazer a análise de uma análise que eu já fiz aqui, né? Tiveram vários pedidos nos comentários, então tô aqui de volta para dar mais uma olhadinha aí no mapa da Ana Paula Renault. Na internet, pessoal, a gente encontra informações contraditórias e contrárias aí sobre qual que seria o ascendente dela. Ela mesma já tuitou que o ascendente dela seria em Leão. E depois, num outro tweet, ela fala que ela nasceu às 18h05, né? E isso daria para ela, o ascendente, nesse dia que ela nasceu, um ascendente em touro. Num outro tweet, ela se questiona: será que eu nasci às 18h05 mesmo? Então, eu não sei de onde surge essa dúvida dela, né? Só que aí eu já fiz aqui, vou deixar aqui para vocês, aqui em cima, eu já fiz aqui uma análise do mapa da Ana Paula Renault, considerando o ascendente em Leão, e agora eu quero dar uma olhadinha no mapa dela com o ascendente em Touro, mas também comparando com o de Leão. Vambora, vamos conhecer mais um pouquinho aí dessa personagem que tá dando o que falar na casa mais vigiada do Brasil? Ale, vambora! Bom, pessoal, então aqui na esquerda a gente vê o mapa natal dela para 18 horas e 5 minutos do dia 22 de novembro de 1981, que daria para ela o ascendente em touro. E aqui do lado de cá, do lado direito, a gente tem o mapa dela nesse mesmo dia de nascimento, só que com o ascendente em leão. Então vamos começar a olhar para esse mapa, para esses dois mapas, a partir do ascendente. Na astrologia clássica, a gente considera que o ascendente de uma pessoa, ele dá até características físicas para ela, tá? Então, o ascendente em touro aqui, sendo touro um signo regido pela deusa Vênus, né, a deusa da beleza, né, da arte, isso dá para a pessoa uns traços mais delicados. A gente vê, né, que a Ana Paula tem um nariz, né, bem venusiano mesmo, dá também uma delicadeza nos gestos também, mãos, né, com movimentos delicados, né, uma delicadeza nos gestos, né, uma delicadeza no se mover também, uma elegância, poderíamos dizer assim também. E essa delicadeza nos gestos eu consigo ver muito na Ana Paula na hora que ela vai passar lá os creminhos dela, né, que ela faz tudo com muito cuidado, que ela fica sempre com aqueles dedinhos assim, de uma forma muito delicada, do jeito que pega o creme, isso sempre me chama muita atenção. A forma também como ela fica lá trocando aqueles piercings, com uma paciência, essa paciência também que a gente poderia atribuir aqui a esse touro, né, se ele tivesse no ascendente. Um ascendente em touro também, ele dá uma certa lentidão para a pessoa, ou uma certa calma, uma certa tranquilidade, que eu consigo perceber, assim, essas nuances na Ana Paula também, tá, gente? E também dá uma preguiça muito grande. Sempre touro é um signo muito trabalhador, né? Ele gosta, mas por ser um signo da Vênus, né, fala também de uma tendência a pessoa gostar do descanso, do prazer, do lazer, e isso pode conferir também uma característica mais preguiçosa para essa pessoa, depender de como que é a vida aí dessa pessoa, né? E em Ana Paula tendo esse ascendente em touro aqui, né? Essa potência venusiana que ela já tem no mapa, porque a Vênus dela, embora esteja em Capricórnio, é uma Vênus que está que não que é um signo que não dá para Vênus nenhuma glória, digamos assim. Essa Vênus ela está aqui, não vai dar para ver não, mas ela está nos seus próprios termos e também na sua triplicidade. Então tá falando de uma Vênus aqui forte. Então tá falando de um lado venusiano da Ana Paula muito forte. E eu vejo isso nela, eu vejo que ela tem uma sensualidade, que ela tem uma beleza que chama atenção. Esse lado venusiano nela, como essa Vênus, embora ela não esteja no signo que dá muito conforto para ela, ela esteja aí com essas dignidades que eu falei, isso já dá para ela, independente do ascendente, esse lado venusiano, né, dela. Só que, claro, que fica mais forte se esse ascendente de fato for touro. E uma outra coisa é que em um ascendente estando em touro, essa Vênus estaria ela elevada ali para casa 9. E isso aqui também dá um check com outras características que ela falou dela mesma, né? Que ela gosta muito de viajar, que já viajou o mundo inteiro. A casa 9 é a casa do estrangeiro, entre outras coisas, né? E essa Vênus estando aqui nessa casa 9 não me surpreenderia
ser que ela já tenha vivido história de amor no exterior. Isso eu não sei sobre ela, tá? Eu não sou fã, tô conhecendo a Ana Paula agora no Big Brother, então não sei da vida pregressa dela. E como vocês já sabem por aqui, isso nem me interessa muito, né? Eu me interesso mesmo é pelo personagem que tá ali dentro do Big Brother, tá? E essa Vênus estando de fato aqui na casa 9, isso pode, se ela não viveu esse romance, pode ser levada a viver um romance, uma história de amor, né, no exterior, ou com um estrangeiro, assim, que possa ser até um parceiro por algum tempo, assim, na vida dela, enfim, ou até pela vida inteira. A gente teria que olhar com mais cuidado, né, para esses detalhes, que não é o caso que eu tô fazendo aqui hoje. Agora eu troco o vídeo aqui de lado para a gente poder olhar aqui para esse outro mapa com a possibilidade desse ascendente em Leão. O ascendente Leão, gente, eu vou confessar para vocês, combina muito com a Ana Paula também, tá, né? Porque ela tem aqui essas tendências taurinas aqui, caso ela tivesse esse ascendente, só que ela também tem umas características muito leoninas, assim, nas suas características físicas também, né? Começo por aquele olhar, né? Que eu não sei vocês, qual a opinião de vocês, mas eu acho o olhar da Ana Paula bem felino, assim, sabe? Me lembra muito o olhar de uma leoa, até a cor dos olhos, né? Dizem por aí que é uma lente colorida que ela usa, outras pessoas falam que não é lente colorida, é só uma lente de grau, mas a cor que eu vejo o olho dela é uma cor que é aquele mel, né? Que é uma cor que os felinos, eles têm, né? Também a gente pode pensar nesse leão aqui o próprio cabelo da Ana Paula, né? Como que ela joga o cabelo assim, né? Como que ela faz assim para o cabelo criar um volume aqui, como uma juba mesmo, né? Que aquilo ali funciona assim com dá uma empoderada nela, né? Quando ela tá com aquele cabelo mais cheio, ela fica com um ar assim de mais poderosa, ela vai e faz assim com o olho quando ela faz. Isso me lembra muito um leão, né? E outra coisa, um leão no ascendente aqui traz essas características, né? Que eu vejo muito da Ana Paula, um comportamento meio de rainha, né? Um pouco de soberana, assim, um pouco de arrogância, vejo também, embora a gente pode encontrar um pouco dessa arrogância, dessa altividade, assim, num possível ascendente leão, porque ele seria regido por essa Vênus aqui em Capricórnio, que também tem, né? Também tem um nariz em pé, uma certa nitidez e tudo mais. Mas assim, pelo ascendente, eu chutaria que ela teria mais afinidade com esse ascendente em Leão aqui, tá? Não sei direito, nem ela talvez saiba pelo visto qual foi o horário certo que ela nasceu, mas ela combina muito, ao meu ver, aqui com esse ascendente em Leão. Especialmente porque ela tendo o ascendente em Leão, o Sol dela, que é em Sagitário, tá? Muitas pessoas falam assim, não, ela tem o Sol em Escorpião, porque ela nasceu no dia 22 de novembro. Gente, isso não é fixo, tá? A cada ano isso pode variar. Os primeiros dias e os últimos dias de um signo, eles podem variar um dia, sabe? Então, pessoas que nasceram dia 21 de novembro ou dia 22 de novembro, elas podem ser, sim, sagitarianas, tá? Isso vai depender, você vai ter que colocar, se você tem essa dúvida, se você nasceu bem no encontrinho de signos de outro, você tem que pegar o seu horário de nascimento junto com o seu dia de nascimento e gerar um mapa. Existem vários sites que fazem isso, ou então vocês entram aqui, ó, e agendam uma consulta comigo que eu olho isso para vocês, tá? E a gente confirma aí qual que é o seu signo solar, seu ascendente e tudo mais. E retomando então, a Ana Paula tendo o ascendente leão, ela teria um sol aqui na casa 5, tá, pessoal? Muito diferente de um sol na casa 8. Né, que seria o caso que se ela tiver o ascendente em touro. A casa 5, ela é a casa da diversão, do prazer, do lazer. Então fala de uma pessoa que a identidade está linkada com isso, né, com essa parte mais leve da vida, com essa parte mais divertida da vida, né, com uma parte mais criativa da vida, né? A casa 5 também é a casa da criatividade. E ela tendo o ascendente leão, né? E esse sol aqui em Sagitário, esses ascendente e sol estariam em trígono, né? Então, e a gente vê que ela tem uma harmonia, assim, né? Que ela tem um certo conforto de habitar aquele corpo dela, né? Mais uma vez eu digo, eu não sei se sempre foi assim, mas me parece que ela é muito confortável, assim, em ser quem ela é, tá? E outra coisa, né? Eu vejo que a Ana Paula, ela é uma pessoa muito solar, sabe? Ela é uma pessoa muito carismática, expansiva, espontânea, sabe? E isso tem muito a ver com esse sol aqui na casa 5, em trígono com esse ascendente, se ela tivesse esse ascendente em Leão, tá?
Diferentemente, aqui mudei o vídeo de lado de novo, dela tendo esse ascendente aqui em touro, o sol dela é em Sagitário, né? Ele é levado lá para casa 8 do mapa dela. Né? A casa 8 é uma casa meio deprê. Aqui o sol, ele sai aqui do seu ápice da maior força dele, né, que é o meio-dia, digamos assim, e aqui ele já está indo caminhando para se pôr. Então, é uma casa que ele vai ser julgado por aqui, daqui a pouquinho ele vai se pôr e vai virar noite, né? Ele vai deixar de ser o rei ali. Então, essa casa ela tira um pouco da força desse sol. E é também a casa 8 é também considerada uma casa maléfica, sabe? Além disso, um sol na casa 8 ele indica uma identidade que foi meio que construída em meio a uma vulnerabilidade, em meio a várias crises, né? Como eu disse, eu não conheço a vida da Ana Paula. Quem é fã aí da Ana Paula pode vir aqui, por favor, escreva aqui nos comentários se isso é verdade, né? Se ela viveu uma vida de crises e uma vida de perdas, né? Eu sei que ela perdeu a mãe muito nova, né? E esse sol aqui combinaria, por exemplo, com isso. Né, uma pessoa que carrega um estado de luto ali com ela, né? Que às vezes que eu vi ela falando da mãe dela na casa, ela fala com muito carinho, ela fala com um pesar, com uma saudade, e geralmente ela se emociona quando fala dessa mãe, né? Então, o Sol aqui na casa 8 ele gera uma vida meio de medos e traumas, sabe? É uma pessoa que tem um certo medo ali e que tem muitos traumas a serem trabalhados, né? Eu não vejo a Ana Paula como uma pessoa medrosa, uma pessoa que. Medrosa, definitivamente, ela não é. Ela é até muito corajosa, e isso, inclusive, combina muito com o ascendente em Leão, né? Mas uma pessoa corajosa, ela também pode ter os seus medos, né? E às vezes muito bem escondidos, que seria o caso aqui dessa casa 8, né? Às vezes para não demonstrar essa fragilidade, essa vulnerabilidade que realmente carrega por dentro. E traumas, com certeza, né? Que ela perdeu a mãe, ela era uma criança, e foi no dia das crianças. Isso por si só já é um trauma imenso, né? Esse trauma eu conheço dela porque ela compartilhou lá na casa, né? Mas também, o Sol na casa 8 ele traz também uma resiliência muito grande, sabe? Um poder de renascer da cinza, sabe? De se reerguer muito grande também, que é uma coisa que me parece que a Ana Paula tem também, não sei. Um outro detalhe também para que é mais um checkpoint aqui para esse ascendente em touro é que a casa 8 é o dinheiro do outro, inclusive fala de heranças, né? Então, isso aqui é um indicativo do fato da Ana Paula ser uma pessoa, como ela mesma diz, que nunca precisou trabalhar. Né, que o pai dela é muito bem de vida e ela vive, né, muito bem com o dinheiro desse pai. Acho que ela foi trabalhar tarde na vida, eu não sei nem se ela tem um trabalho fixo, como é que é isso hoje em dia, porque, como eu disse, a vida fora do BBB dela e nem de nenhum outro participante lá me interessa mesmo ali pelo entretenimento, pelos personagens ali dentro daquele jogo, só que esse Sol na 8 combina muito por conta disso também, né? Pelo fato dela ter esse pai aí como um provedor real mesmo, um pai rico que deve ser tão rico, não sei, não conheço também, né, ao ponto de conseguir que ela, aos seus 44 anos, ela consiga se manter muito bem, viver uma vida muito bem, que não é nem média, uma vida realmente rica, com esses proventos aí, né, com essas provisões aí do pai dela. E aí, agora a gente continua aqui com a possibilidade dela ter o ascendente em touro. A gente vê que o Marte dela em Virgem estaria lá na casa 5, tá? E aqui não é um checkpoint para Ana Paula, tá? Porque a casa 5, como é a casa que fala de lazer e tudo mais, ela é também, a gente considera a casa dos esportes, né? E Marte é o deus da ação, ele rege os esportes e tudo mais. Então, daria aqui uma característica para Ana Paula, esse Marte na 5 aqui, uma característica bem esportista, sabe, para ela, meio uma vibe Jonas, assim. E isso definitivamente a Ana Paula não tem. Me parece que ela não tem habilidade nenhuma esportiva, né? Ela tem habilidade no lazer, né? Mas outros tipos de lazer, sair, tomar uma britinha, igual ela conta lá dentro, mas esporte mesmo não é a característica dela, né? E esse Marte aqui, ele estando em Virgem e na casa 5 daria, então, inclusive, características, afinidades com esportes que mexem com as mãos, sabe? Porque Virgem é um signo regido por Mercúrio, e Mercúrio ele fala
ele rege as mãos, né? Mercúrio rege os artesãos, então a gente considera que ele rege as mãos, né? E eu duvido muito que ela sabe acertar uma bola. Porque eu vi ela arremessando um saquinho de peso lá para poder fazer a prova do bate-volta e ela não conseguia nem decidir, né, como que ela ia arremessar, o que que ela fazia com a mão dela. Ela tá sempre reclamando que ela é muito desajeitada com a mão porque ela é canhota e tudo mais. Então, esse aqui é um menos um ponto, né, para a possibilidade desse ascendente ser em touro aqui, porque esse Marte bonitinho ele é para 5 e não me parece muito. Embora a Ana Paula seja muito competitiva, eu vejo que ela tem ali um espírito competitivo, né, que poderia estar sendo conferido por esse Marte aqui em Virgem na 5, ou então ela tendo um ascendente em Leão, seria conferido por esse ascendente em Leão em trígono lá com o Sol dela em Sagitário, que estaria na casa 5. Né? Bom, e também tem um outro ponto que me deixa assim pensando, será que ela tem um ascendente em touro mesmo? É porque se sendo assim, essa turminha em Libra aqui dela, ó, seria levada lá para casa 6. E a casa 6 é uma casa pior do que a casa 8, porque a casa 6 ela é cadente, né? Ela tá caindo, esse sol que estava aqui, né, cheio de luz, ele cai para a escuridão, né, para a parte que a gente não vê, que vai para as profundezas, assim. E a casa 6, além de ser cadente, ela é considerada muito maléfica, tá? E nessa casa 6 aqui, ó, em tendo ascendente em touro, ela teria a lua pertinho, ó, a menos de 1 grau de distância desse Saturno aqui, sabe? E isso aqui, diria, né? Isso aqui seria um indicativo que a Ana Paula tem uma saúde a vida toda, possivelmente, ou ao longo da sua vida, apresentou muitos problemas crônicos desde nova, sabe? É um corpo que tem, seja doenças crônicas, inclusive ligadas a ossos, a articulações, assim, sabe? Eu sei que ela tem um problema de coluna, ela até fez uma cirurgia recentemente, mas essa conjunção aqui de Lua e Saturno, veja que ela também se repete se ela tiver o ascendente em Leão, um pouquinho mais suave, mas ainda assim se repete. Então, essa possibilidade ela existe, independente de qual horário que a Ana Paula tenha nascido, tá, gente? Mas tem um detalhe, que aí esse aqui realmente tira aqui 5 pontos da possibilidade de ser esse ascendente aqui realmente em touro, porque Saturno, ele é o planeta que fala das restrições, sabe? Ele fala de restringir, de cercear, de impedir, né? De subjugar, de submeter, né? Saturno, ele é o Cronos, o devorador de filhos, né? E a Lua, ela fala do feminino, do universo feminino. E a proximidade desse Saturno com essa Lua, e ainda nessa casa 6 que é tão maléfica, isso aqui seria um indicativo de uma pessoa que tem o feminino muito subjugado, muito submetido, muito submisso, sabe? Muito curvado à autoridade masculina, a essa presença patriarcal, sabe? Ao patriarcado. E eu vejo que a Ana Paula é, inclusive, o exato oposto disso, né? Por isso que eu acho que aqui fica menos 5 pontos para a possibilidade de ela ter esse ascendente em touro aqui. E fica muito diferente, deixa eu trocar de novo aqui de lugar a minha imagem. Seria muito diferente, por exemplo, dela ter essa conjunção aqui entre Saturno e Lua na casa 3, que seria o caso se ela tivesse o ascendente em Leão, tá vendo aqui? Por quê? Esse Saturno, ele tá forte no mapa dela, independente de onde ele estiver, né? Porque um Saturno em Libra, a gente diz que ele está exaltado. Libra é o signo que dá exaltação para Saturno, tá, gente? Só que aqui tem, aí ele continuaria pertinho dessa Lua, mas já com um pouquinho mais de distância, que estaria abrindo aqui uns 4 graus de distância. Então, quanto mais tarde, se ela tivesse o ascendente em Leão no comecinho, né? Então, se ela tiver o ascendente em Leão mais no finalzinho, estaria um pouco mais distante ainda, sabe? Quase uns 5 graus de distância aqui desse Saturno. Só que o porém é que a casa 3 ela dá júbilo para a Lua. Então, uma Lua que está em Libra, sem muita dignidade aqui, ela não está nos termos, nem na triplicidade, nem na sua própria face, mas ela estaria jubilada. Então, trazendo aqui uma força feminina muito grande, né, ao ponto de conseguir
fazer exatamente o contrário dessa tendência que existe aqui, se essa lua estivesse na casa 6 com ascendente em touro, né? Aqui, ela na 3, ela tem força, né? Ela tem coragem para poder, e certeza, e convicção, e empoderamento suficiente para poder chocar com esse patriarcado, para poder chocar, para poder ir de frente, para poder confrontar essa força masculina reguladora, cerceadora, que quer submeter as mulheres a qualquer custo. Enfim, a gente sabe a sociedade em que a gente vive, aqui eu não preciso me delongar aqui nesse assunto, né? Então, esse ascendente em Leão aqui, por conta dessa lua jubilada, ele ganharia mais 5 pontos, né, da possibilidade de ser esse ascendente aqui. Dito isso sobre a Lua e sobre Saturno, agora eu quero partir aqui para analisar esse Mercúrio. Independente do horário de nascimento de Ana Paula Renault, ela tem o seu Mercúrio, que é o planeta que rege a nossa mente, né, o nosso estado racional e tudo. Ela tem um Mercúrio em Escorpião. Então, isso já dá características para ela, independente do horário que ela nasceu, né, uma característica mais investigativa. Ela é meio Sherlock Holmes, ou no caso dela ter o ascendente em Leão, né? E com esse sol aqui em Sagitário, na casa 5, bem zoeiro, e a gente vê que a Ana Paula ela é bem zoeira. Aqui ela poderia até, ao invés de ser o Sherlock Holmes aqui, do ascendente em touro, um ascendente de touro mais serião, né? Ela teria que seria mais o inspetor Bugiganga, sabe? Vocês lembram desse desenho? Vocês são dessa época? Eu adorava esse desenho, sabe? Acho que combina mais com ela, o inspetor Bugiganga, que ela é meio. Ela é um pouquinho desajeitada, vocês não acham, não? Um pouquinho só, né? Apesar dessa delicadeza que ela tem, ela é um pouquinho desajeitada com algumas coisas e tudo. Então acho que dá, assim, um lado mais cômico. Acho que combina muito com esse inspetor Bugiganga. Então, esse Mercúrio em Escorpião, ele dá para ela essas características investigativas, né? Estrategista, uma intuição muito forte. Falei disso no vídeo, outro vídeo que eu fiz dela aqui. Quem quiser interesse, tiver interesse, depois vai lá e vê. Um lado mais frio, calculista, porque Escorpião fala disso, né? E também uma capacidade inata, eu diria até mais, uma habilidade inata de manipulação, gente. Escorpião é um signo é um signo do elemento água, tá? Então, a gente fala, signos de água, eles têm uma tendência manipuladora forte, tá? Então, isso aí, os fãs da Ana Paula que estão aqui assistindo esse vídeo, vocês que me perdoem, tá? Eu sei que vocês não gostam de ouvir que ela tem esse lado muito forte, porque talvez vocês considerem isso defeito. Eu não considero isso defeito. Eu considero isso um poder, né? Ela tem esse poder aí na carta Pokémon dela, e eu acho que ela tem que usar esse poder no jogo, né? Ela tem, é natural dela uma capacidade de manipulação. Isso independente de qual for o horário de nascimento dela, ok? Bom, mas ela tendo o ascendente em touro, esse Mercúrio em escorpião, ele vai lá para casa 7. Então, esse Mercúrio, esse lado todo investigativo, frio, calculista, manipulador, ele é direcionado para as relações. A casa 7 ela fala, é a casa do outro, né? Ela é a casa das relações, né? E aqui é interessante, gente, porque esse Mercúrio aqui em escorpião na 7 dá características que eu vejo muito forte na Ana Paula, então eu daria aqui mais 5 pontinhos de possibilidade para esse ascendente ser em touro, tá? Porque um Mercúrio em escorpião na 7, ele fala de uma pessoa que observa muito o comportamento dos outros, ela tem isso, né? Aquele olhar que ela fica sempre observando, ela senta ali naquelas festas, nas festas com o seu bom copo na mão e fica lá, né? Observando tudo, né? E sondando o tempo inteiro, né? Ela ali falando com o Jonas, ai, mudou de namorado, deu uns beijos, mudou de namorada, não mudou. Ela vai lá, sonda o cowboy também, sonda ali Chayane. Ela faz muito isso também, né? Esse Mercúrio aqui na 7, ele também dá essa característica que ela tem muito forte, né? Provocativa, né? Que testa as pessoas, o limite das pessoas também, sempre com aquela frieza, né? E com aquela altivez também, né? Que ela tem muito forte, né? Ah, outra característica que esse Mercúrio na 7 aqui daria é que ela usa informação como poder, sabe? Conscientemente. E isso eu percebo muito forte na Ana Paula. Ela tá sempre
inclusive orientando ali, né, compartilhando essa sabedoria inata dela, né, com os seus aliados. Fala de uma pessoa muito dada a jogos psicológicos. Eu vejo que ela faz isso, por exemplo, com o cowboy o tempo inteiro, né? O tempo inteiro ela tá ali, né, tentando julgar com a mente dele, e é por isso que ela sempre ironiza muito, fala, olha, já saiu da casinha, que não sei o quê, porque ela tá ali julgando com o mental dele, né? Outra coisa também que esse Mercúrio aqui na sede conferiria é que é uma alta percepção da fraqueza dos outros, né? Como esse Mercúrio, como Escorpião é um signo muito intuitivo, isso dá para ela essa característica, sabe? De conseguir, ela saca onde que é o ponto fraco daquela pessoa. Então, quando ela e Juliano, na verdade, até que começa por Juliano, descobrem eles juntos há um mês e meio atrás, não sei, que o ponto fraco do cowboy é que ele quer mudar a imagem do público, que o público tem dele, né? Eles falam assim: aí é o ponto fraco dele. Ele quer mostrar que é bonzinho, né? Mas na verdade ele não é, na verdade ele é o vilão. Então eles estão desde então, ela principalmente, tentando desmascará-lo, né? Ela percebeu a fraqueza dele e sempre que ela tem uma oportunidade, ela vai ali nesse ponto para tentar desmascará-lo e tudo mais. Tá? Então aqui a gente dá um checkpoint para esse 5 checkpoints para esse ascendente em Touro. Já ela tendo o ascendente em Leão, esse Mercúrio em Escorpião, ele continua com essas mesmas características dele, de intuição, de manipulação, de frieza, de calculismo, só que vai lá para casa 4, né? Casa 4, um dos eixos do mapa, a gente chama casa 4 de angular, né? Então, isso aqui daria uma característica para ela mais introspectiva, silenciosa, né? Que guarda muitas coisas, que rumina, então aumentaria a tendência rancorosa que esse Mercúrio aqui tem. Já essas características aí não vejo muito na Ana Paula, não, tá? Essa parte de ser silenciosa, de guardar as coisas, de ser introspectiva, não acho. Acho até que ela é até mais expansiva, né? Uma dificuldade de se abrir, talvez. É isso aí, eu já vejo. Já vejo que a Ana Paula ela prefere não falar das dores dela, né? Ou então, quando ela fala um en passant. É, por exemplo, muito diferente de Chayane, né? Que tá sempre olhando a vida do prisma do trauma, né? Da dificuldade, do que faltou. Já vejo que a Ana Paula mostra muito mais de um prisma de superação. Isso aqui daria um checkpoint para esse Mercúrio aqui na 4 também, mas menos, né? Porque aqui na 7 ele tem essa capacidade toda que eu falei em relação às pessoas do convívio dela, né? Lá dentro da casa a gente consegue ver isso com mais nitidez. E tem outro detalhe aqui, pessoal, que daria checkpoint tanto para esse ascendente leão como para o ascendente em touro, é que essa questão da saúde do pai dela, tá? A gente teve nos céus, né, Saturno transitando em peixes desde março de 2023 até fevereiro desse ano, tá? E a Ana Paula tendo o ascendente na casa, a Ana Paula tendo o ascendente em Leão, ela teria o peixes na casa 8. Então, o Saturno simbolizando o próprio pai, fazendo o trânsito aqui na casa 8, falando, né, da possibilidade desse pai partir. Essa casa 8, ela fala aqui de lutos e tudo mais. É, isso seria, a gente poderia então dar um check aqui para esse ascendente em Leão, né, por conta dessa fragilidade de saúde que o pai dela está aí de uns tempos para cá, né? Inclusive, ela falou muito do medo, né, de perder esse pai enquanto ela ainda estiver no programa. Ela quase desistiu de entrar no programa por conta disso, já com o contrato assinado, porque o pai estava realmente muito debilitado. Mas também poderia dar um check aqui para esse ascendente em Touro, porque o trânsito de Saturno em Peixes de março de 2023 até agora, fevereiro desse ano, teria sido na casa 11 dela, né? A casa 11 dela, que seria em Peixes, ela tendo ascendente em Leão, que faz uma quadratura com o Sol dela, né? O Sol também, nesse caso aqui, do ascendente touro, ela teria nascido ainda durante o dia, né? Aí seria o Sol o significativo desse pai. Então, esse Saturno fazendo um quadrado, quadrando esse pai aqui, né? Saturno, inclusive, ele rege também os assuntos de morte, né? Então, esse Saturno fazendo trânsito aqui em Peixes quadrando esse pai, né? Quase chamando esse pai aí para voltar, né? Pro etéreo, digamos assim. Então, aqui daria check para os dois, né? A partir daqui, em qualquer um dos ascendentes, esse pai realmente estaria com uma saúde mais debilitada aí durante esse período. E se a Ana Paula Renault tiver realmente o ascendente em touro, isso quer dizer que agora, o trânsito que Saturno começou agora no céu,
quando ele deixa Peixes, ele começa o trânsito em Áries, né? Ana Paula tendo ascendente em Touro, ela teria Áries na casa 12. Isso quer dizer que ela vai entrar num período bastante limiar para ela, sabe? Bastante limitante, vai trazer para ela aí um processo de interiorização muito forte, sabe? Ela vai passar por um período meio que de instabilidade, uma necessidade de um recolhimento, uma necessidade de voltar mais uma introspecção. E isso pode até mexer com a saúde mental dela, com um impacto, inclusive, na saúde física. Eu não sei se a Ana Paula ela tem depressão ou porque ela toma os remedinhos psiquiátricos, eu não sei qual que é o remédio que ela toma, se é para ansiedade, se é para depressão, tá? Mas caso a Ana Paula tenha esse ascendente em touro, nesse período aí, nesses próximos 3 anos, ela deve ter mais atenção com essa questão da saúde mental, né? E cuidar muito desse corpo físico dela. A possibilidade de intensificar esses probleminhas que ela tem na coluna dela fica mais intenso, né? Caso ela realmente tenha esse ascendente em touro aqui, mas é uma tendência que continua, que fica ativa de qualquer forma, porque esse Saturno passando em Áries, ele ativa por quadratura, né? Ele ativa de qualquer forma, independente de qual que é o horário que ela nasceu, ele vai ativar aqui esse conflito, né, que tem entre Sol e Lua. Então é um período que ela pode estar somatizando no corpo, né, muitas coisas que ela não tem conseguido elaborar, né, a nível inconsciente ou a nível emocional, né? Então é muito importante, né, caso realmente a Ana Paula tenha esse ascendente em touro, que ela tenha um acompanhamento psicológico, psiquiátrico nesse período, até mesmo para aliviar a barra desse corpo, que pode vir muito a sofrer, né, com essas somatizações aqui, especialmente nessas somatizações calcificadoras, então pode dar pedras nos rins, pedra na vesícula, alguns nódulos, né, em algumas partes do corpo, ou talvez até na mama mesmo, pela proximidade desse sol aqui com essa lua, né? Essa tendência também existe caso ela tenha o ascendente em Leão, porque o trânsito de Saturno em Áries, ele vai fazer uma oposição, independente do horário que ela nasceu, uma oposição aqui, né, com essa oposição a essa turma que ela tem aqui em Libra, né, destacando aqui esse Saturno e essa Lua. Só que no caso dela ter um ascendente em Leão, isso fica melhor para ela, dar mais força para esse corpo dela sair desses problemas que esse Saturno pode estar causando, porque essa Lua, como eu disse, ela estaria jubilada, ou seja, muito mais forte, né? É imprescindível que a Ana Paula volte a se alimentar bem, né? Que seja o programa, né? A própria Globo entenda que é um absurdo, né? Deixar as pessoas que estão ali sobre as responsabilidades deles, presos, né, confinados numa casa, presídio, dentro dos estúdios da Globo, é um absurdo eles deixarem essas pessoas passando fome, né? Que é imprescindível que a Globo facilite, né, a compra desses produtos na xepa para que essas pessoas lá possam começar a se alimentar melhor, né? Porque isso aqui está realmente afetando muito a saúde da Ana Paula, tá? E dependendo aqui, isso pode até demorar um pouquinho para ela conseguir superar esses probleminhas que estão sendo causados por isso, tá? Ah, gente, tem um outro detalhe que daria um checkpoint aqui para esse ascendente em touro, é que eu já ouvi ela comentando no programa, quando ela era mais nova, ela tinha muita propensão a engordar, né? Que ela era um efeito sanfona, um corpinho mais cheio, né? Isso sempre foi aí uma questão para ela e tudo mais. E isso combina muito com esse ascendente em touro também, né? Um corpo mais forte, né? Mais parrudinho e tudo mais, que é o contrário do que a gente vê hoje. Hoje a gente tá vendo bem ela, bem esse Vênus aqui em Capricórnio, né? A Vênus em Capricórnio, o Capricórnio, ele é um corpo mais magro, mais pontudo, que combina com a imagem que a gente está vendo dela hoje, né? Nesse período, agora na TV, né? Inclusive, ela tá com essa casa 9 ativada, independente do horário que ela tiver nascido, numa técnica chamada profecção, tá? Ela tá com a casa 9 ativada, porque ela tem 44 anos. Então, no caso dela ter realmente esse ascendente em touro aqui, essa magreza que a gente está vendo dela no programa, né, realmente está constelada aqui, né? Essa Vênus em Capricórnio aqui, né, ela dá característica para esse corpo ascendente aqui, um corpo mais
pontudo, mais ossudo, sabe? Que é o que a gente realmente está vendo na TV. E como a gente está vendo aqui essa Vênus conjunta com essa ferradurinha aqui, que a gente chama de nodo norte, isso aqui falando, né, que essa magreza é até um pouco perigosa, né? Então, que o programa resolva logo isso, né? Ou que ela comece a ganhar essas provas, ou a turma dela, para eles conseguirem comer melhor no VIP, mas ela sempre vai correr o risco de estar saindo desse VIP para pegar um monstro, né? Parece que os adversários fingem que não estão fazendo isso por maldade, mas fazem isso por maldade também, é possível perceber. Ou então que o programa dê um jeito nisso, né? Que o programa dê a possibilidade de quem fica na xepa tanto tempo que possa se alimentar bem, né? E que não emagreça a olhos nus, né? A gente consegue ver esse pessoal definhando lá no programa e, sinceramente, não é o tipo de entretenimento que eu gosto, sabe? A Globo tem lá essas pessoas sob responsabilidade delas, né? Ele tá com esses confinados lá, confinado é a mesma coisa que prisioneiro, né? Prisioneiros dentro de uma casa, dentro dos estúdios Globo. Cabe à Globo, né? Facilitar o acesso dessas pessoas à comida, né? A quem interessa, né? Os participantes passando fome. Eles ficam sem energia para tudo, inclusive para ganhar a prova, inclusive para poder discutir, para poder perseguir os seus objetivos com mais obstinação, ou até para brincar, sabe? As pessoas vão ficando mal-humoradas. Enfim, não é o tipo de entretenimento que eu gosto. Não sei se é o tipo de entretenimento que você gosta, né? Se for, você escreve aqui no Discord de mim nos comentários, por favor. Pessoal, e agora, já caminhando para o encerramento, eu quero só falar fazer um comparativo aqui. Caso a Ana Paula tenha realmente esse ascendente em touro, em uma das técnicas de previsão que a gente na astrologia clássica a gente usa, uma técnica chamada firdária, a Ana Paula estaria numa firdária de Saturno e Marte. E esses dois planetas são planetas que a gente na astrologia clássica considera de maléficos. Um é o grande maléfico e o outro é o pequeno maléfico. Ela estaria, então, nessa firdária aí de Marte e Saturno desde janeiro de 2025 e vai ficar até agosto desse ano. Isso quer dizer que ela está passando por um período meio difícil, sabe? Não sei aí, quem conhece a Ana Paula, quem é fã dela, quem sabe mais da vida dela aqui fora, talvez possa confirmar isso ou não, né? Uma firdária de Saturno-Marte, ela indica um período de restrição, de muito conflito, de muita pressão, de muitas perdas também, seja perdas reais ou mais abstratas, assim, amizades ou relações que acabam, né, contratos que finalizam, ou um luto real pela perda de uma pessoa que chegou a falecer, fala também de crises, né? Ah, é um período mais duro, sabe? Que exige muito mais resistência e persistência da pessoa. Mas caso o ascendente dela seja realmente em Leão, as coisas mudam. Ela estaria vivendo uma firdária de Sol e Lua. E a tendência já é bem diferente, sabe? É um período de mais manifestação das coisas, né? As coisas chegam mais na mão dela, de um período de maior visibilidade, sabe? Um período de mais autoridade, autonomia, algumas mudanças de fase na vida dela, sabe? Combina muito com o objetivo dela, né, agora, que é de ganhar o prêmio, né? Essa firdária de Sol e Lua, que seria a que ela tá passando caso ela tenha esse ascendente leão, combina mais com o objetivo dela de ganhar o programa. Sabe? Uma firdária de Sol e Lua também traz muitos temas familiares, traz traz uma força maior para um posicionamento pessoal, sabe? Então ela tá ali aguerrida, né? Ela não abaixa a cabeça, princesa, pra coroa não cair, né? Pra essa coroa aqui, desse rei leão aqui não cair, ela não baixa a cabeça, né? Mesmo quando ela fica ali amedrontada, quando o Babu chega a falar dessas pautas sociais, dessas bandeiras que ela defende aqui fora, ela não baixa a cabeça, ela amua, né? Ela fica amuada, ela fica muito triste, ela fica vulnerável e sensibilizada, mas ainda assim, né? Ela não pensa em apertar um botão, né? Ela pede para ir para o paredão para poder, né? Se tiver que sair, eu saio logo. Então, cabeça em pé, posicionamento pessoal e também uma firdária de Sol e Lua indica mais exposição, uma maior exposição. É um momento que a pessoa tem mais exposição para o público, combina muito, inclusive, né, com esse período que ela está vivendo lá dentro do programa, sabe? Então, é um período de acontecimentos visíveis e de definição de rumos na vida, né? Então, aqui daria, inclusive,
olhando assim, tá, gente? A gente tem que olhar sempre com muito cuidado. Por isso que a hora e o minuto e o segundo de nascimento da pessoa é tão importante, né? Mas com esse pouco de informação que eu tenho, esse mapa aqui, ele dá mais possibilidade, inclusive, para Ana Paula levar esse prêmio, né? Aqui prêmio também é coisa de casa 5, né? Porque é um prêmio vindo de um jogo, né? E a Casa 5 fala de jogos. Então, combinaria bastante aí esse prêmio vir para a mão dela se ela realmente tivesse esse ascendente em Leão, né? Mas a possibilidade, claro, que não está totalmente descartada se ela tivesse ascendente em Touro aqui. Mas eu confesso que eu não entrei nesses pequenos detalhes, não. Eu quis olhar mais aqui questão de personalidade mesmo e características no jogo. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Eu não tô aqui para definir nada, eu tô aqui brincando um pouco com vocês. Adoro assistir BBB, tá? Aqui o meu compromisso, aqui o que eu garanto para vocês é que eu vou estar sempre me atendo às técnicas, tá? Só que aqui eu não tô trabalhando fazendo uma análise do mapa natal, né, com todo o cuidado que eu tenho durante uma consulta, né, que eu preparo uma consulta. A preparação de uma consulta astrológica a minha preparação vai aí entre umas 2 horas e meia, 3 horas de preparação dessa consulta, e aí depois vem a consulta mesmo, onde que eu estou conversando com a pessoa e tendo a troca. E aqui, quando eu vou fazer a minha análise astrológica aqui, seja de um participante, de uma celebridade, eu não gasto tanto tempo assim fazendo essa análise, né? Afinal de contas, aqui eu tô mais para brincar, meu trabalho mesmo, eu não posso ocupar tanto tempo brincando, né? Já sou uma pessoa adulta, né? O meu tempo de brincar é um pouquinho mais curto. Então, essas análises que eu faço aqui, eu faço mais aquela passada de olho, assim, eu não vou ali olhando cada pedacinho, cada ponto, né? Porque tem vários pontos do mapa que a gente não pode ignorar, né, durante uma leitura, né, astrológica, como por exemplo, as estrelas fixas, os lotes arábicos, o exato ponto onde está o ascendente, o meio do céu e de todos os outros planetas, enfim. Tudo isso é um processo muito cuidadoso, que exige muito tempo para ser feito, e aqui eu faço um pouquinho mais leve, um pouco mais descomprometido, né? Uma análise geralmente mais focada na personalidade da pessoa e para o apontamento de tendências, tá? Aqui eu não estou fazendo previsões, estou apontando tendências para os participantes ou para as outras pessoas das quais eu faço análise. Beleza? Dito isso, deixo vocês por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixe aqui nos comentários, fale aqui sua opinião, me fale se você é contra ou pró Ana Paula, fale se você acha que ela combina mais com ascendente leão ou com ascendente em touro. E se você quiser saber mais informações sobre o meu trabalho, meu nome é Dani Martins, astróloga clássica, clique aqui, ó, vai aqui lá na descrição do vídeo ou do canal, lá você vai encontrar um link para mais informações. Vai acessar as minhas outras redes, vai saber mais sobre as consultas astrológicas e tudo mais. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.